pela professora e administradora Carolina Menezes Santos. Eu quero, em meu nome, em nome da nossa presidente, a professora e administradora Maria da Graça Pitiá Barreto, o diretor de articulação institucional Raimundo Santos Silva, dos demais diretores, dos assessores, colaboradores do CRA, quero desejar a todos vocês uma boa tarde e um bom evento. Nós tivemos, no dia 16 de setembro, a felicidade de acompanhar um workshop sobre quero empreender, mas não sei em quê. Nós tivemos aqui na sala 123 pessoas. Foi uma tarde brilhante, espetacular, conduzido esse tema pela professora e administradora Carolina Menezes. No dia 21 de outubro, nós trouxemos aí o Luiz Machado. Luiz Cláudio Ribeiro Machado, professor, administrador. Ele também conduziu uma oficina com o tema de gestão empreendedora de times, o GET. Olha quanta coisa nós aprendemos aí. Eu acho que nós estamos dando oportunidade, não só a nós, que dirigimos o CRA, aos professores de um modo geral, aos estudantes, aos profissionais de administração, nós estamos dando oportunidade de discutir temas bem atuais, ligados à questão do empreendedorismo e inovação. Então, nesse dia 21 de outubro, conduzido pelo Luiz Cláudio Machado, nós tivemos essa oficina sobre gestão empreendedora de times. Aqui estiveram participando 115 pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. No dia 25 de novembro, uma quinta-feira, nós teremos uma palestra sobre mulher empreendedora, quais os principais desafios, comemorando o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Eu estava querendo fazer uma proposta a vocês do Núcleo de Estudos de Empreendedorismo e Inovação. Nós fazemos essa palestra às 19 horas, porque é um tema que vai movimentar muito. Nós vamos ter muita gente interessada aí. E nós poderíamos ter também a participação da comissão ADM Mulher. O CRA criou uma comissão. A professora Carolina tem participado de alguns eventos ligados a essa comissão. E nós poderíamos fazer uma coisa numa dimensão maior, às 19 horas, do dia 25, que é uma quinta-feira. Eu estou lançando aqui no ar, e agora, essa proposta, esse desafio, para nós fazermos isso no dia 25. Você tem mais alguma informação, Carolina, a respeito desse evento? Obrigada, professor Edilson. Ao vivo e a cores. Então, já vou topando o desafio, sim, será um prazer. Para mim, não tem problema nenhum. A gente pode fazer o evento à noite. Eu acredito que, obviamente, né, as pessoas à noite terão um maior acesso por causa do horário. Tá? E já que a gente pode fazer à noite, vou também lançar ao vivo e a cores a possibilidade de trazer mais convidadas, né? E até estender um pouco o evento para que não fique apenas com a minha fala e que a gente transforme isso, por que não, em um debate com outras mulheres que possam falar sobre empreendedorismo, o papel, os desafios, principalmente quais os desafios para se empreender quando mulher no mercado brasileiro. Mas toca o desafio, sim. Muito obrigada pelo convite, pela extensão e pelo espaço, viu, gente? Ou seja, agora a gente vai entrar no horário nobre, Luiz. Ótimo. Formata o projeto o mais rápido possível, porque a Alana vai entrar em férias agora, no dia 15. Era bom que ela já tivesse a participação, ela e o Paulo Bonfim, na formatação disso com você, Carolina, com o Luiz, com os demais integrantes do núcleo, para que nós tenhamos realmente uma boa repercussão, não só quando da divulgação, principalmente quando da realização dessa palestra. Então, está lançado o desafio, agora, o mais rápido possível, vocês têm que nos passar as informações para a gente poder construir este evento e nós termos sucesso com ele. Mas, no dia 19 de novembro, nós vamos ter o primeiro Fórum de Administração em Saúde da Bahia. Nós estaremos aqui com o Núcleo de Estudos
de Gestão de Serviços de Saúde, que é coordenado pela professora e administradora Leilane Barros Ribeiro. O tema desse fórum será o panorama pós-pandemia para o serviço de saúde, principalmente aqui na Bahia, né? Então, isso vai acontecer dia 19, vai ser pela manhã, e nós vamos lançar aí também um card com a divulgação disso, e vocês poderão se credenciar a participar através do Simpla. E vamos usar também a plataforma Zoom. Toda vez que nós fazemos esse evento com a plataforma Zoom, depois nós colocamos o evento no nosso CRA Play, que é uma plataforma conectada com o YouTube e que permite que as pessoas que não puderem participar da evento, naquele dia, naquele horário, possam, em seguida, poder acompanhar, ou às vezes até alguns repetem, como forma de fixação do assunto, né? Então, dia 19 de novembro, pela manhã, nós vamos ter esse Fórum de Administradores em Saúde da Bahia como tema o panorama pós-pandemia para o serviço de saúde. É uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Gestão do Serviço de Saúde. Bom, gente, no dia 2 de dezembro, olha só, já estou antecipando aqui algo que ficou concretizado hoje pela manhã. Com a promoção da Comissão Especial ADM Mulher, nós vamos ter uma roda de conversa sobre a relação entre a administração e a psicologia. Vai ser no dia 2 de dezembro, quinta-feira, à noite. Tenho a impressão que esse evento deve bater aí umas 300 pessoas. Agora, repare quem estará aqui conosco. O professor Luiz Ozaná Pinto, ele é psicoterapeuta, é mestre em História, com pós em Psicologia Positiva, formação em Psicanálise e Psicologia Junguiana. O professor Luiz Ozaná Pinto, ele é da Unifax, já esteve conosco em 2 eventos anteriores e sempre com uma maravilhosa participação. Então, pela área da psicologia, o professor Luiz Ozaná. Pela administração, a administradora e professora Elisângela Julião Cardoso. Elisângela é mestre em administração pela Unifax, é docente da graduação e pós-graduação, palestrante, escritora, pesquisadora e avaliadora de artigos científicos. Para moderar esta roda de conversa, nós convidamos a professora e administradora Graziela Guimarães dos Anjos. Graziela é sócia-diretora de uma empresa de consultoria e treinamento, é administradora pela UESC, Universidade Estadual do Sul, da Bahia, né? Ela é MBA em Finanças Corporativas e Mercados Financeiros. E ela é nossa representante do CRA no município de Ilhéus. A professora Elisângela é membro do Conselho Regional de Administração, é membro efetiva, é conselheira efetiva do Conselho Regional de Administração. E isso vai ser uma promoção, essa roda de conversa é uma promoção da Comissão Especial ADM Mulher. Então, dia 2 de dezembro, quinta-feira, 19 horas, coloque na agenda, porque, com certeza, isso vai bombar, porque as mulheres estão cada vez mais presentes aí nesses eventos do CRA. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, e hoje? O que nós vamos ter hoje? Bom, o Núcleo de Estudos em Empreendimento e Empreendedorismo e Inovação convidou, mais uma vez, o professor administrador Luiz Machado. Ele já é integrante do núcleo, já esteve conosco aqui em outras oportunidades, sempre com muito sucesso. Ele vai estar aqui conosco hoje, Carolina, discutindo a economia da inovação com tecnologia e agilidade, o famoso EITA. Nós tivemos há pouco tempo o JET, agora vamos ter o EITA, né? Luiz é professor em administração dos cursos de graduação e pós-graduação
é doutorando em administração, espero que breve ele conclua isso aí, né? É membro da incubadora de empresas, é consultor de negócios e mentor nas áreas de estratégia, inovação e empreendedorismo. E o mais importante de tudo, ele é membro do Núcleo de Estudos de Empreendedorismo e Inovação, que é conduzido aí pela nossa professora e administradora Carolina Menezes. Então, gente, nós vamos estar aqui acompanhando esse trabalho de Luiz, mais uma vez, 11 de novembro, quinta-feira, 14 horas, numa promoção do Núcleo de Estudos em Ecossistemas de Empreendedorismo e Inovação. Bom, eu acho que nós vamos terminar o ano realmente com eventos importantes. Eu quero lembrar a vocês que no dia, vou logo antecipar essa data, Carol, no dia 3 de dezembro, nós teremos aqui o 5º Fórum de Governança Pública, que é naturalmente uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Governança Pública. E o tema deste ano será o controle social. Nós estamos convidando algumas organizações para participarem, inclusive o Tribunal de Contas dos Municípios, que tem sido uma parceira, um parceiro importante nos trabalhos do CIA, através da sua Escola de Contas. Então, nós vamos ter aqui esse 5º Fórum no dia 3 de dezembro, é uma sexta-feira pela manhã. E nós vamos ter também no dia 17, Carol, coloque na sua agenda, o 2º workshop dos núcleos de estudos. Esse workshop acontecerá pela manhã, no dia 17, que é uma sexta-feira, das 9 até as 12h30, em que todos os 12 de estudos vão apresentar os resultados do trabalho desenvolvido nesse ano de 2021. Vão apresentar todas as lives, mesas redondas, rodas de conversas, vão apresentar aí os projetos, as atividades desenvolvidas e, principalmente, as propostas dos núcleos para o exercício de 2022. Então, esse evento acontecerá no dia 17, é uma sexta-feira, e ele vai coroar todo esse trabalho desenvolvido neste ano de 2021 pelos 12 núcleos de estudos que o CRA tem. Eu cheguei aqui e encontrei 9, já criamos mais 3. Então, nós já temos 12 núcleos de estudos, tem algumas outras propostas aí, mas talvez a gente tenha que criar algum subnúcleo para poder não... Porque é trabalhoso, tem que dar atenção a todo mundo, né? Dentro das possibilidades nossas, né? Então, eu e o Raimundo damos atenção a esses 12 núcleos de estudos, mas também nós damos atenção aos 20 representantes que o CRA tem no interior do Estado. Nós escolhemos os 20 principais municípios que têm estudantes de administração, que têm curso de administração, evidente, que têm profissionais de administração registrados ou não no Conselho. Então, em função dessas variáveis aí, nós criamos 20 representações. O professor Raimundo Santos Silva já está estudando a possibilidade de ampliar esses representantes do interior do Estado, né? No passado, nós tivemos as delegacias e as seccionais, que foram extintas, e nós criamos um modelo muito mais moderno, muito mais dinâmico, muito mais baseado nas plataformas digitais, e, com isso, a gente pôde estabelecer a presença do CRA nesses 20 municípios, e cada município estende aos municípios da sua jurisdição. É um trabalho muito interessante que está sendo conduzido, as pessoas têm se motivado muito em relação a isso, de modo que, mais uma vez, repito, no dia 17 de dezembro, uma sexta-feira pela manhã, nós teremos esse workshop. E hoje, como eu já anunciei, teremos aqui o Luiz Machado. Eu acho que Carolina poderia dar as primeiras informações a respeito desse trabalho de Luiz Machado, da sua competência, do seu talento, e ela vai conduzir, naturalmente, a realização desse talk show. Carol, com você, a palavra, e, em seguida, você apresenta, mais uma vez, o Luiz Machado. Muito obrigada, professor Edilson.
Boa tarde a todos e a todas, né? Nós estamos aqui já com 106 participantes, que maravilha, né? Saber que a gente tem tanto Ibope durante uma tarde de um dia útil. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou a professora Carolina Menezes, coordeno o Núcleo de Estudos em Ecossistemas de Empreendedorismo e Inovação, NEEI, aqui no Conselho Regional de Administração da Bahia, a nossa casa, né? A Casa do Administrador. E hoje, entre as ações que nós do Núcleo nós estamos promovendo nesse ano, né, nós colocamos entre as nossas prioridades justamente esses momentos de difusão de conhecimento sobre algumas ferramentas, né, e alguns assuntos e temas que nós consideramos importantes e que estão dentro do escopo dos temas que são discutidos, ou que são temas dos trabalhos que nosso núcleo promove. Então, entre eles, né, convidamos aí o nosso professor Luiz Cláudio Ribeiro Machado, que faz parte, é um dos membros do nosso núcleo, a dividir um pouco dessa sua experiência, né, que o professor Edilson já falou, né, já apresentou, inclusive o professor Luiz, e eu gostaria também de apresentar, né, o professor Tobias Silva, que será o nosso parceiro dessa tarde, tá, que também foi convidado nosso para participar desse talk show sobre economia da inovação. O professor Tobias, ele é economista, com MBA em Finanças Corporativas, cursou mestrado em Economia da UFBA, ex-aluno do Departamento de Estado dos Estados Unidos, profissional com experiência no setor financeiro, trabalhou em diversas instituições financeiras e assets, tem certificado da Ambima CPA 20, possui também certificação CGR-PPS da APMEC, atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação na área de investimentos, trabalhou também como economista-chefe da FIEP, foi coordenador da APMEC Pernambuco e conselheiro da TCP Latam e economista da Monte Capital Asset, em São Paulo. Atualmente é gerente financeiro da Bahia Invest, sociedade anônima, empresa de elaboração de projetos e investimentos do governo do estado da Bahia. Então, o Tobias, professor Tobias, é o nosso convidado de hoje nesse talk show, né, e vai dividir o palco digital com o nosso querido professor Luiz Cláudio. Tá? Então, deixo aí o microfone para vocês. Professor Tobias, muitíssimo obrigado. Professor Luiz também, muitíssimo obrigado pela presença. E a tarde é de vocês. Vamos lá agora dividir toda essa experiência com a nossa audiência. Lembrando, pessoal, que eu coloquei aí no chat e peço a vocês, a gente está fazendo uma pesquisa, tá? A gente já vou colocar outras vezes também, de um link, peço a todos os participantes que, por favor, nos ajudem, porque o intuito dessa pesquisa é justamente ajudar a desenvolver programas de capacitação para ajudar na criação de novos empreendimentos, sejam eles startups ou negócios tradicionais, com foco em modelos mais enxutos e dinâmicos, de acordo com as soluções que o mercado precisa. Tá? Então, por favor, nos ajudem a ajudar vocês que estão aí pensando em abrir empreendimentos, já têm empreendimentos ou participam de algum tipo de startup. Sem delongas, vamos ao nosso evento de hoje. Por favor, professor Luiz e professor Tobias, muitíssimo obrigada e o microfone é de vocês. Boa tarde a todos, né? Muito feliz aí com a presença aí, né? Temos 106 pessoas aí. Não sei se já foi maior do que a outra, né? A gente está esperando aí bater a meta, né? Superar a nossa expectativa da outra, né? Agradecer, né, as palavras do professor Edilson, né, que sempre traz aí esses informes e toda essa perspectiva do CRA que vem inovando, né, e trazendo novas perspectivas aí para a nossa profissão. E importante que ele falou da interação aí com a psicologia, né, que vai ter aí com o Luiz Alzanar, né, que é o nosso amigo, né, de longas datas. E eu trouxe aqui meu amigo Tobias, né, nosso parceiro aí na Bahia Investimentos, né, que é essa sociedade anônima que ele assumiu agora, né, recentemente, a gestão financeira, econômico-financeira, e a gente veio tratar justamente desse tema tão importante que é a economia da inovação. E, claro, eu não poderia falar de economia se não tivesse aqui um economista, né, como o gabarito aí do nosso amigo Tobias.
E aí aproveito, né, tanto para agradecer a presença do Tobias, que é nosso parceiro aí de longas datas, como também já provocar essa primeira questão aqui em relação à economia da inovação, né? Claro, com foco aí em tecnologia e agilidade, que é o nosso EITA, né, professor Edilson? E aí eu queria convidar o Tobias agora para poder iniciar a nossa conversa, falar um pouco aí desse contexto, né, seja histórico, né, ou até mais atual, que a gente percebe aí na economia, né, e como a inovação ela tem sido esse motor, né, esse dínamo aí para a economia nesse sentido, como é essa relação que ele está percebendo do mercado, né, e essas interações, né, onde a gente vê empreendedorismo, né, que já é um tema que vem direto da escola schumpeteriana, né, já vem da economia, mas também conectando aí com gestão, com inovação, com investimentos, né, já que o nosso Tobias aí é especialista nisso. Então, Tobias, a palavra é sua. Tá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Muito bem. Eu acabei resgatando uma apresentação rápida. Queria saber se posso compartilhar aqui. São só alguns slides para a gente poder seguir o fio da conversa. Posso, professor Luiz? Pode sim. Eu acho que você já está como co-host. Pode ir em share screen aí, que eu acho que já vai. Ok. Pessoal, a conversa aqui é, de fato, um bate-papo. E quando o Luiz me convidou, a ideia era ter esse meu entendimento sobre como eu penso em inovação e como a gente vê o que tem acontecido no mundo, tá? Eu estou com um tempinho um pouco apertado, então talvez eu passe rápido por algumas questões, mas eu espero que fique um pouco da semente aí. Quando a gente pensa em inovação, né, a gente pensa em Revolução Industrial 4.0 e a gente pensa nesse mundo novo, esse mundo moderno que a gente tem, né? Tem uma citação do livro do Klaus Schwab, que é o diretor executivo, o presidente, né, executivo do executivo-chefe do Fórum Econômico Mundial, e ele diz o seguinte: a revolução tecnológica mudou a forma, fundamentalmente, como a gente trabalha, vive e se relaciona, né? E tem impactos em todos os setores, né? No setor público, no setor privado, na academia, na sociedade em geral. Essa é uma frase que foi dita pelo professor Klaus Schwab em 2016, no seu livro, né, A Quarta Revolução Industrial. E quando a gente olha para essa frase, né, o que a gente pensa? Essa citação, a gente pensa o seguinte: primeiro, se eu não sei falar inglês, eu vou ter dificuldade de ler o livro, né? Mas aí eu penso o seguinte: se tiver uma versão em português, ótimo. Mas se não tiver, como é que eu faço, né, para poder conseguir compreender uma citação de um professor que é alemão, mas que fala inglês? E aí, antigamente, a gente tinha isso aqui. Talvez algumas pessoas que estão nessa sala aqui com a gente, nesse bate-papo, conheçam essa fotografia. Luiz, você conhece essa fotografia aqui? Antigamente, quando a gente ia traduzir as coisas, né, tinha que pegar esse livrinho chamado dicionário para poder olhar palavra ali por palavra, né? Pois é, e ir traduzindo era bom para formar o vocabulário, né? Você ajudava bastante. Só que hoje, isso aqui resolve a nossa vida. Imagine ler um livro de 300 e tantas páginas, 400 páginas, em inglês, se for um idioma mais afeito, ótimo, se não, tendo que parar tudo, né? E hoje você tem um ganho de produtividade impressionante, porque você consegue ler qualquer página do mundo, não necessariamente em inglês, mas com recursos do tradutor do Google, né? Você consegue encontrar um restaurante próximo onde você está, numa cidade que você não conhece. Você consegue ir para um lugar que você não conhece por meio de um aplicativo, né? Você conhece pessoas em várias partes do mundo por meio de mecanismos de comunicação. Então, esse simples exemplo, né? Esse simples exemplo do trecho do livro do professor Klaus Schwab, ele é resolvido por uma ferramenta tecnológica, né? Que foi pensado numa inovação, né?
Então, né, estamos à beira de uma grande revolução tecnológica que alterará fundamentalmente a maneira que vivemos, trabalhamos, nos relacionamos uns com os outros. E o que eu mais gosto desse trecho do professor Schwab é que ela foi feita antes do principal evento que marcou talvez o nosso século, ou talvez os últimos 2 séculos, que foi a Covid-19. Né? Então, eu acho que... Hoje eu estava olhando uns dados de uma economia aqui do Nordeste, que o setor de serviço, na parte de correio e transporte de entregas de mercadoria, cresceu 300%. 300%. Então, imagine tudo isso que já vinha acontecendo e você tem o Covid-19 que acelera ainda mais toda essa parte de tecnologia, toda essa parte de inovação, e que surgem negócios novos, ideias novas, e outras ficam pelo caminho, né? Como o professor Luiz falou, o Schwab, desculpe, o Schumpeter, Joseph Schumpeter, economista Schumpeter, tinha a noção da inovação, criação destruidora, né? Inovação criadora, em que você surge com novas tecnologias e novas inovações e você destrói outras, né? Esse é um processo natural. Sempre quando eu lembro do Schumpeter, eu lembro da Kodak, né? Em que você muitas vezes até tem um domínio tecnológico de algumas inovações, mas não necessariamente você está conectado com que aquilo pode acontecer e como aquilo pode deixar de ser na sua companhia e lhe destruir. Então, é o mundo moderno, complexo, enfim, ele funciona desse jeito. Outro trecho importante do livro, né, a primeira revolução industrial usou água e energia a vapor para mecanizar a produção, o segundo usou energia elétrica, o terceiro a eletrônica, e agora a quarta revolução industrial está usando, né, tudo que foi construído na terceira de forma digital, né, e a interconexão entre as coisas, né, desde esferas físicas, digitais, biológicas. Então, veja, pensar em tudo que já temos de acervo que foi construído e entramos com as inovações, as tecnologias, as nanotecnologias, e isso cria uma disrupção, que é a palavra quando se fala muito em tecnologia e inovação, uma disrupção muito grande em vários segmentos. E aí, depois dessa introdução sobre um pouco provocativa de tecnologia e de inovação, a gente não pode esquecer de como a economia levou a gente até aqui, trouxe a gente até aqui, né? E literalmente até aqui mesmo, tá conectados e conversando à distância com mais de 100 pessoas. O que eu mais gosto de tratar em economia, né, quando eu vejo o impacto da economia sobre as inovações e a tecnologia, é como isso foi acontecendo ao longo dos séculos, ao longo das décadas, né? Esse gráfico que eu coloquei aí, ele é um gráfico da inflação americana dos últimos 60 anos, né? E aí o que a gente vê nesse gráfico da inflação americana? Que até a década de 80, a gente tinha inflação que rodava a casa dos 2 dígitos, né? Primeiro aí com o choque do petróleo, lá em 73, 74, depois, no início dos anos 80, um outro surto inflacionário que provocou aumentos de taxas de juros nos Estados Unidos. De lá em diante, a inflação no mundo, em termos globais, ela começa a ceder de forma estrutural. Ou seja, o processo inflacionário, que é um fenômeno monetário, ele passa a se acomodar, né? E você vê nesse gráfico que a inflação americana passa a ficar abaixo de 5% por décadas, né? Agora a gente está tendo a maior inflação dos últimos anos por conta do efeito das cadeias produtivas de valor da Covid, né, em função do problema da Covid. E que os bancos centrais acreditam que isso vai se acomodar. Ela não é um fenômeno permanente, ela incomoda, ela é pontual, mas ela não é um fenômeno estrutural para deslocar o mundo para um novo surto inflacionário. E aí, seguindo esse processo de inflação, a gente tem a questão da taxa de juros, tá? Acho que eu não... Aqui, taxa de juros, desculpa.
Então, o que é que a gente tem na taxa de juros americana? A gente vê que nos anos 80, em função daquele pico de inflação, eu tinha taxa de juros muito alta, e de lá para cá, dos anos 80 para cá, eu começo a jogar a taxa de juros em patamares abaixo dos 2 dígitos. Eu faço quase que uma inversão. Eu deixo de ter inflações de 2 dígitos, né, onde eu tinha juros muito elevados, passo a ter inflações mais acomodadas e a taxa de juros também vem caindo. Claro que esse processo ele é cercado de uma série de outras variáveis, mercado de capitais, mercado de risco, mercado de crédito, venture capital, seed money, enfim, uma série de outros instrumentos financeiros que vão surgindo junto com o desenvolvimento, com a queda da taxa de juros. Mas esse é um dos pontos mais centrais, né, sobre o aspecto da inovação e da tecnologia e como elas nascem majoritariamente em países desenvolvidos, né? Então, com essa queda estrutural da taxa de juros e do acesso ao mercado, principalmente do dinheiro barato, do crédito, do risco, a gente vê no início dos anos 2000, aí tivemos uma crise em 2001, né, da chamada bolha das .com, mas de lá para cá vemos um processo de inovação incrível, principalmente na economia americana e na economia global, mas que é filho dessa redução da taxa de juros, né? A taxa de juros e o ambiente mais fluido de mercado, eles vão permitindo que essas inovações aconteçam. Por quê? Isso tem um exemplo, tem uma consequência muito simples. Quando você tem um custo do dinheiro muito mais baixo, o investidor, o dono do capital, ele é convidado a tomar risco. E quando você convida a tomar risco, você aposta em coisas que ainda não foram testadas no mercado. Junte a isso uma cultura extremamente empreendedora, inovadora, que não condena pelo erro nem pelo risco, que é a cultura americana, isso cria um efeito extraordinário, né? Isso cria um efeito extraordinário. Isso não quer dizer que só nasçam empreendedores brilhantes nos Estados Unidos, pelo contrário, a gente tem aqui no Brasil exemplos, né, muito bem-sucedidos e até recentemente, não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas de fundos americanos que vêm comprar participações em startups brasileiras que são de classe mundial, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, se o ambiente que eles têm fosse um pouco do ambiente aqui, talvez a gente tivesse realmente no outro patamar, né? Mas eu acredito que isso pode acontecer. Tivemos uma experiência pequena disso nos últimos meses, mas isso pode voltar a se repetir de forma estrutural. Essa pelo menos, é a minha tese em termos econômicos. Aí eu trago outro exemplo da taxa de juros na zona do euro. Eu acho que eu mostrei inflação nos Estados Unidos. Essa inflação, acho que é... Vou ver se é inflação, meu Deus. Acho que aqui é alguma coisa com relação ao mercado de trabalho. Juros nos Estados Unidos, depois eu deixo essa apresentação disponível para vocês. Juros na Europa, tá? Juros no Japão, e aí esse processo de japanização da economia, ela se torna global, e o Japão é o país que primeiro faz esse processo de jogar a taxa de juros em terreno negativo, né? Hoje nós temos a taxa de juros básica da economia japonesa no terreno negativo, a Selic japonesa é negativa, então você compra um título e recebe menos, né? Nos juros do overnight, do dia, não juros futuro. E vejam que esse processo de queda de juros estrutural no Japão, ele é muito mais consolidado do que nos Estados Unidos, e a gente também tem muita inovação na economia japonesa, e não precisa nem falar disso aqui. E aí os juros negativos, o lower bound, né, como nós chamamos da taxa de juros japonesa, riscando aí como menos 0,10%. E aí o que acontece com esse fenômeno de taxa de juros muito baixa, quando você combina isso com o mercado de capitais? Você cria um efeito extraordinário sobre preço de ativo. Porque todo valuation, ou seja, todo valor corporativo, seja o listado ou não listado, ganha outro contorno, né? Os ativos imobiliários ganham preço. Você tem um efeito renda, você tem um efeito asset, um efeito ativo, maior do que o efeito renda.
Então, nas economias desenvolvidas, a renda meio que ficou flat e até em alguns casos caiu em comparação, em termos relativos, com outros tempos. Mas o efeito asset, ou seja, o efeito ativos, ele cresce assustadoramente. Então, um americano médio, um europeu médio que tem hoje um salário standard, padrão, se ele tiver ativos, ele está mais rico do que as gerações passadas pelo efeito preço dos ativos. Talvez isso tem riscos? Provavelmente. Né? Se você vê mercados cometendo excessos, como nós vimos também na crise de 2008, isso tem riscos. Né? E qual é o risco para a nossa área aqui, inovação, que a gente está falando? O risco de você ter erros de precificação de ativos. Né? E aí vou citar exemplos, porque são públicos. A WeWork, que é aquela empresa que subloca espaços para coworking, teve um valuation descalibrado na casa dos bilhões de dólares. Né? Você achava que era X bilhões, era menos X. Né? Menos algumas coisas vezes X. Então, você comete erros, você comete excesso, você permite, por exemplo, que empresas como Uber rodem dando prejuízo operacional durante muito tempo, mas que tenham um valuation de bilhões de dólares. Então, este novo capitalismo, com taxas de juros muito baixas, com mercado de ativos muito alto, muito high, permite que também ocorram distorções. Isso também aconteceu um pouco no Brasil, claro que num grau muito menor, né? Porque a economia brasileira está estagnada há praticamente 15 anos. Né? A gente não tem incrementos de renda, né, e de crescimento. Tobias, quer dizer que as coisas não vão prosperar no Brasil? Não é isso, elas vão prosperar. Só que numa velocidade para um país emergente, né, subdesenvolvido, emergente, vamos dizer assim, que mudou a classificação, menor. Então, a gente poderia estar vivendo fenômenos muito melhores do ponto de vista de renda, de preço de ativos, o valor da sua casa, o valor das suas ações, o valor da sua empresa, em outro patamar. Porque a gente vive um problema de dificuldades estruturais na economia brasileira. Tá? E aí eu trouxe para vocês um pouco do desemprego americano em cada um desses ciclos. Né? A gente vê que crise 2001 ele sobe, depois ele cai rapidamente, crise 2008 ele sobe e cai rapidamente, crise do Covid ele chegou a 16%, já está na casa dos 5%, se não me engano. Então, veja que a dinâmica do mercado, tanto de crédito, de risco, de inovação e do mercado de trabalho, ganha outro contorno. Você permite que a economia traga pessoas para o mercado e tire pessoas do mercado com muito mais velocidade e muito mais dinâmica. A gente pode aqui discutir o modelo do mercado de trabalho, se gosta, se não gosta, se é coerente, se não é, direitos ou não, mas que ele tem uma dinâmica e velocidade muito mais conectada com a economia, ele é. Por isso que no Brasil, quando a economia acelera muito, o mercado de trabalho não vai junto. Ele demora um pouco para ir, tanto que nós, economistas, dizemos que é o último fator a se recuperar é o mercado de trabalho. Vejam, se o consumo representa quase 70% do PIB, 60 e poucos por cento do PIB, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Veja que o Brasil, eu trago os Estados Unidos como um bom paralelo para a gente olhar um país de dimensões continentais. Se o consumo representa quase 70% do PIB e o mercado de trabalho não acompanha essa velocidade quando a economia cresce, eu estou falando de mercado de trabalho aberto, eu tenho dificuldades naquela economia de gerar renda e também de gerar ganho de produtividade, né? Que é um outro fator que as pessoas discutem muito, né? A tecnologia e a inovação roubam empregos. Não, ela substitui empregos. Quando você tem educação de qualidade, e aí esse é um problema estrutural da economia brasileira, quando você tem educação de qualidade, gente bem formada, que frequentou bons espaços acadêmicos, e você tem um processo tecnológico de inovação, você desloca os indivíduos. Isso dá para fazer com 100%? Não, não dá. Tanto que tem empregos que vão deixar de existir. Existem empregos que estão condenados a não mais existir, né? Enfim, é aquela velha pensada da datilografia. Acabou, né? Então, quando você tem educação e você tem um processo de inovação, e um mercado dinâmico, você faz esse deslocamento. Aí alguém pode dizer, mas os Estados Unidos também é um país que tem uma dificuldade do ponto de vista educacional, principalmente na formação
de nível superior e tal, é o país mais desigual entre os mais ricos, não tenha dúvida, cada um tem os seus problemas, né? Só que os problemas deles, dada a sua dinâmica econômica, transformam na maior economia do mundo, né? Tem outros lugares que isso tem efeitos até muito mais eficientes, é possível, né? Dada a métrica que você quer encaixar. E aí eu trago um outro grande gigante para a discussão, que é a China, né? Para vocês terem ideia, a balança comercial da China, em 1980, era menor do que a do Brasil. O fluxo de comércio entre exportação e exportação da China era menor do que o Brasil. Não precisa dizer nada do que aconteceu dos anos 80 para cá, o que a China e o que o Brasil, onde o Brasil está, né? Então, essa dinâmica do crescimento do PIB chinês, taxas de 10%, 15% por muitos anos, agora se normalizando na casa dos 5%, criou uma dinâmica para a economia chinesa impressionante, né? Do ponto de vista de inovação também. Para vocês terem ideia, o maior centro de produção de carro elétrico no mundo é na China, né? Que é uma fronteira do ponto de vista de produção de automóvel. Aí eu venho um pouco do Brasil para falar sobre a inflação brasileira e como essa inflação nos condenou a ter taxas de juros muito altas, e essas taxas de juros muito altas provocam a perda do dinamismo da nossa economia. Esses dois gráficos estão numa escala muito difícil até de ler, porque quando você coloca pós-plano real e pré-plano real no mesmo, né, gráfico, né, dos eixos ordenados abscissas, você não consegue dimensionar bem o que tem depois de 94. Então veja que a gente chegou a ter inflação de 8.000%. Né? 8.000%. Então é um negócio assim absurdo. E quando a gente passa para o pós-plano real, aí sim a gente começa a normalizar a economia. É por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande com dados pré-plano real, em todos os aspectos financeiros, porque esses dados carecem de uma acuidade, de uma melhor qualidade, porque realmente eles são muito distorcidos por efeitos dessa coisa horrorosa que é a inflação. Tá? Então, de 94 para cá, a gente começa a ver um fenômeno de controle da inflação, que nos permite tratar a taxa de juros, aí está o gráfico da Selic, pós-94. Então, a gente começa a ter aquele caminhar que os americanos passam a ter do início dos anos 80, a gente tem um atraso aí de quase 14, 15 anos. A diferença é que esse processo no Brasil ele já começou muito alto, ou seja, nós chegamos a ter taxa de juros de quase 45%, 49%, né? E tivemos o lower bound da taxa de juros agora, no Covid, com 2%, que se provou um certo erro de manejo de política monetária, mas depois que passou é fácil dizer que foi errado, que está jogando a taxa de juros, deve ir para 2 dígitos nos próximos meses. Né? Tem reunião agora dia 7 e 8 de dezembro e deve ter mais 1,5% de alta taxa de juros. Mas é muito difícil a gente voltar para patamares tão altos de taxa de juros, dado que a inflação estruturalmente caiu. E no Brasil também vem caminhando nesse processo. Como eu disse, temos um soluço da inflação provocado pela desarticulação da cadeia de valor em função da Covid, que gerou todo esse problema. E aí a gente volta, né, esse foi um passeio pela economia, a gente volta para a tese principal, que é a Revolução Industrial 4.0, ou seja, como é que a gente está situado nisso, né, em termos brasileiros. E aí um comentário assim, de quem observa essa cena da inovação e da economia, do ponto de vista de empreendedores, de ideias empreendedoras, o empresário brasileiro, quando ele pensa em inovação, ele é muito competitivo. Tá? Se vocês pensarem em Hotmart, em Gympass, são invenções brasileiras. Né? Tem gente falando como as fintechs Nubank, mas o Nubank é de um colombiano, se não me engano. Mas tudo bem, usou o ambiente brasileiro e tem sócios brasileiros. Mas essa ideia, porque dadas as dificuldades, e aí o que os americanos têm em termos de oferta de dinheiro, capital de risco, venture e juros baixos, a gente tem o oposto e tem muita dificuldade. Só que a gente tem um mercado consumidor imenso, né? Apesar de baixa renda. Mas isso cria dinâmicas do ponto de vista de solução e de inovação
que dão ao empresário brasileiro um grau de competitividade. Ou seja, se você pegasse o brasileiro e colocasse num terreno fértil, como é uma economia americana, talvez a gente tivesse não um Google, mas 3 ou 4, né? Sendo barrista para o Brasil. E aí a questão de desafios e oportunidades, né? Com as revoluções que a precedem, a quarta revolução industrial tem o potencial de elevar o nível de renda global e melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo. Aí eu dei exemplo do Uber aqui, ele cita o exemplo do táxi, do avião. Então, quem não lembra o que era fazer um check-in de aeroporto antes das tecnologias mais recentes, né? Chegar, sei lá, 3 horas antes. Quem não lembra andar numa cidade que você nunca foi e abrir um mapa da 4 rodas, né? Eu não sei nem se existe mais um mapa não sei se existe a 4 rodas. Né? Com isso tudo muda uma série de coisas, muda uma série de parâmetros, né? Você está entregando sua idade, viu, Tobias? Eu estou colocando uma tela aí para vocês que mostra que 3, 5, 15 marcas que não existiam há 15 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, nenhuma dessas empresas, nenhuma dessas companhias existia, né? Então, isso é muito impressionante, né? No caso de Bitcoin e blockchain, nós estamos falando de inovações financeiras, né? Bitcoin como uma quase moeda e o blockchain como uma forma de tokenização desses ativos digitais, e que está indo para outras áreas, né? Então, veja, quem hoje não acorda e pega isso aqui como um primeiro ato, talvez, né? O telefone celular. E abrir o WhatsApp, você às vezes fica meses sem ligar para uma pessoa, mas fala com ela no WhatsApp o tempo todo. Então, veja como isso mudou as relações, né? É muito profundo, porque isso vai tá no fluxo e a gente não vai sentindo. Isso vai se incorporando à nossa coisa. Mas isso mudou muita coisa. Isso destruiu alguns negócios, deixaram de existir, aqueles que não se adaptaram, e criou outros. Eles próprios são criações. O Instagram permite que pessoas do interior do Nordeste, do Ceará, da Paraíba, se tornem grandes expoentes de mídia sem passar por uma mídia oficial, vamos dizer assim, né? E se tornam inovações dentro daquele ambiente e recebem 1 milhão, 2 milhões por mês em publicidade. Então, isso é um negócio absurdo, que para quem está patrocinando é mais barato do que fazer o anúncio numa mídia tradicional em que tem um alcance limitado, porque o poder da propaganda digital é fazer o que a gente chama de tráfego, né? Conduzir o tráfego, o fluxo, e falar com aquela pessoa específica, daquela idade, daquele bairro, e provavelmente daquela renda, né? Então, isso é impressionante. E aí, o market cap, o valor de mercado das companhias, isso aí é de 2020, se não me engano. O Google, 132 bilhões de dólares, a Apple, 182 bilhões de dólares, enfim, negócio impensável. Impensável. E outra coisa, companhias tradicionais com menor valor de mercado, né, que já foram muito grandes, montadoras, as grandes montadoras, Ford, GM, e por aí vai, que somadas valiam menos do que a Tesla, que dava prejuízo operacional, né, que começou a dar lucro agora. E aí esse market cap somado, que a gente chama das FANGs, né, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, o Google, Facebook e Tesla, chegou a 8 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 1,5 trilhão. Né? Então, nós estamos falando de 3, 4, 5, 6 empresas valendo quase 3 vezes o PIB de um país. E aí um pouco dessa coisa também do livro do Klaus Schwab, né? Não podemos prever nesse momento qual o cenário provável que surgirá. A história sugere que o resultado provavelmente será uma combinação dos dois. É o que ele fala, né? Está convencido de uma coisa: no futuro, o talento, mais que o capital, representará o fator crítico de produção. Eu gosto muito dessa
desse trecho do livro, porque quando a gente fala de inovação e tecnologia, geralmente a gente pensa que o talento e o fator humano será totalmente substituído. Isso não é verdade. O que será substituído são atividades de rotina, atividades que você tem pouca capacidade de raciocínio, né? Enfim, o trivial, sim, já está sendo, né? Mas a capacidade humana de inferir, de conseguir agregar um valor quase que a palavra não é subjetivo, mas que há uma dificuldade de parâmetro do ponto de vista tecnológico, isso sim gera um valor muito grande, né? Agora, seguindo só esse trecho, ele diz, isso dará origem a um mercado de trabalho cada vez mais segregado, né? Tendo segmentos de baixa qualidade com baixa remuneração e outros de alta qualidade com alta remuneração, né? Eu lembro que morei em Recife, 2.700 vagas de trabalho abertas no Porto Digital, num estado que é o segundo maior desemprego do país, né? O primeiro é a Bahia. Então, isso leva a tensão social, isso faz você aumentar o fosso de desigualdade, principalmente para aqueles que não conseguem acompanhar. Isso é um problema que os países subdesenvolvidos têm muito mais, os países emergentes, do que os países desenvolvidos. Todos têm, né? Mas esse é mais agravante. Agora, tem coisas que são assustadoras, né? A inteligência artificial, por exemplo, junto com o machine learning, constrói idioma, né? Tinham duas máquinas da IBM interagindo que criaram um idioma próprio e começaram a conversar entre si. Até que o programador foi lá e cortou a conexão e encerrou a linguagem lá do AI, né? Tem um documentário que eu gosto muito e recomendo, chama Dilema das Redes, sobre essa questão de redes sociais e inovação, né? E algumas coisas que eu acho que vão ser muito substituídas. Uma delas é a figura do portfólio manager para a gestão de investimentos, em que você simplesmente vai entregar um computador com muito mais eficiência em fazer conta, analisar 1000 classes de ativos. A Charles Schwab, que não é do Klaus Schwab, é de outro, esse é do americano, já está fazendo isso e já integra isso para os seus clientes. O Banco do Brasil já está fazendo isso para quem tem mais de, acho que 100 ou 150, ou 250 mil em conta, no estilo. Já tem uma ferramentazinha, XP vai começar com isso. Então, são inovações que estão aí. E uma das coisas que eu mais acho que vai precisar de interação humana, eu chamo de estrategista de arte, né? O mercado suíço, com a Art Basel, que é do Banco UBS, fala que são profissões que dificilmente você vai conseguir substituir por máquinas, são aquelas que você tem, como eu disse, essa sensibilidade, essa questão do olhar, e que dificilmente você parametriza numa máquina, né? Então, a figura do estrategista de arte já tem o mercado de NFT, né? Que são tokens não fundíveis para o mercado de arte, que é um negócio extraordinário. Você consegue pegar uma fotografia e vender porções fracionadas da fotografia em qualquer parte do mundo. Então, imagine um quadro, esse aí é do Basquiat, você fracionar isso em 100 porções e você tem um colecionador na França, outro na Alemanha, outro nos Estados Unidos, outro no Brasil, donos de partes de um quadro que foi tokenizado, né, no mercado. E que outra coisa, que não pode ser replicado, e se for replicado, ou melhor, não pode, né? Se for não pode ser replicado. Imagine isso no mercado de fotografias, na internet. Cada foto que você mandar no WhatsApp ou publicar na internet ser tokenizada e o dono daquela fotografia receber um royalty. Melhor, você tem que pagar para usar aquilo, né? Os memes que a gente está vendo agora são isso. Tem aquele meme da menina que a casa pegou fogo, foi vendido por $3 milhões, né? Tem um humorista brasileiro, acho que é o Marcelo Madureira, ele tem uma empresa que faz memes e tokeniza. Negócio extraordinário, né? Enfim, o futuro é uma página em branco, né? A gente não sabe aonde vai, o que vai dar, mas o que a gente sabe é que ele vai ser diferente em algum grau do que é hoje. Então, esses são meus comentários, minhas contribuições. Estou aberto aqui às perguntas. Estou um pouquinho apertado de tempo, porque eu reservei meu almoço para bater esse papo com vocês. E acho que eu tenho mais uns 15 a 20 minutos aí, Luiz. Peço desculpa, mas é em função aqui das atribuições.
Obrigado, Tobias. Obrigado pela apresentação, muito esclarecedora, né? Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando de algo que é ali factível, né? Está ali perto da gente. Antes a gente não entendia esse impacto global, né, das ações, né? A gente achava que era muito blindado disso, né? Mas hoje a gente percebe que muitas dessas ações, né, que a gente tem, tanto de inovação, comunicação e de mercados internacionais, têm impactado a gente, né? Uma coisa importante que a gente quer ressaltar é justamente como isso vem mudando, como esse conhecimento que antes era tão difícil de se traduzir, né? Como o Tobias trouxe bem, a gente consegue ter acesso a essa literatura, acesso à informação. E tendo acesso à informação, esse conhecimento, é que a gente consegue aumentar o nosso mapa mental, né, o nosso mindset, para gerar as inovações necessárias, né? Então, tem inovações que podem vir, claro, em razão de investimentos, por exemplo, de políticas de pesquisa e desenvolvimento do governo, e a gente viu na Covid-19, aí, nessa crise, a importância das políticas de ciência e tecnologia para o país, né? A partir disso, a gente percebeu que se a gente não tem todo esse conhecimento acumulado, né, ao longo de anos, porque é uma aplicação de todo esse conhecimento acumulado com ciência e tecnologia, a gente não conseguiria hoje participar dentro dos grandes players para, por exemplo, hoje estar fazendo a nossa própria vacina, né? Ontem eu estava numa mesa de discussão com o pessoal da Associação Nacional de Parques Tecnológicos, né, que é a Amprotec, onde a gente veio, né, um representante do Instituto Butantan mostrando como evoluiu esse processo de aquisição de conhecimento e tecnologia externa, ou seja, o Instituto Butantan, no primeiro momento, teve uma estratégia de aquisição do conhecimento de fora, né, para buscar e produzir a vacina aqui no Brasil, né, que foi a Coronavac. E agora, depois de ter esse conhecimento, né, adquirido, de produzir essa vacina com base em conhecimentos em universidades estrangeiras, né, consegue agora, a partir desse aprendizado, olha bem, esse aprendizado na reprodução dessa vacina aqui no Brasil, chamada aqui de Coronavac, agora eles já estão produzindo, né, já começaram a produção da Butantan Vac, que vai ser o quê? 100% brasileiro. Então, como o Tobias bem no início da apresentação trouxe, não é mais olhar o dicionário, não, gente. É procurar mesmo conhecimento, inovação, empreendedorismo, não só no Brasil, mas também externamente, né? A gente abriu o mercado, né, lá em 90, né, Tobias, e trouxe mais competição global, né, como um fator assim, de risco, mas, em contrapartida, a gente teve a oportunidade de ter esses conhecimentos. Veja como foi nossos ganhos aí de 90 para cá. Claro, a gente teve muitos percalços e tal, porque a gente tem aí uma economia de um país que é emergente, né? Nosso país é novo em relação a outros países que estão na Europa e outros continentes. Mas a gente tem essa oportunidade, e essa discussão da economia, da inovação, com tecnologia e agilidade, mostrando que a gente também pode ser ágil, que a gente pode deixar de ser aquele dinossauro, né, andar a passos lentos, né, Tobias, como o Tobias bem falando, para se tornar mais ágil. E ágil não é correr de qualquer jeito, é correr com metodologias, com o uso da tecnologia, de forma que a gente possa correr da forma certa, né, sem se atropelar, né, mas também usando aquilo que a gente tem de maior valor hoje, que é o conhecimento. Todas essas empresas... Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Você falou de ciência e tecnologia, que vive uma situação terrível no Brasil, e que, assim, eu não sei o que é pior, se é o mau uso do recurso público ou chegarmos ao ponto de não ter nenhum recurso público. São duas coisas horríveis, né? Se você pegar a quantidade de dinheiro que nós gastamos em educação básica, né, educação como um todo, e as notas do PISA, dos alunos brasileiros, nós estamos na média do gasto com educação em termos globais, mas estamos com as piores notas.
Eu lembro essa conversa antes da reforma da Previdência, que já virou vinagre também, que nós tínhamos um dos maiores gastos em termos do PIB previdenciários, né, com a população que ainda não tinha chegado plenamente, né, em termos comparativos, previdenciários. Então, assim, nós temos umas questões de ineficiência do gasto público que é assustadora. E também a gente não tem política de Estado clara, a gente não define, por exemplo, inovação, né, como você falou, um país desse, e não dá para discutir inovação sem conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, infelizmente, porque você cria, como se a engrenagem tivesse sempre um dente faltando. Não adianta você dizer, vou fazer um programa de 5 bilhões de dólares em inovação e tecnologia. Pá! Não tem gente, não tem engenheiro, não tem cientista da computação, não tem administrador, ou seja, você vai ter uma série de gargalos em que provavelmente aquele dinheiro ou não será bem empregado ou terá outro destino. Então, veja que a conversa entre o mau uso do recurso e a ineficiência, ela está sempre permeando a política pública no Brasil, né? Tinha um economista, acho que era o Roberto Campos, que dizia assim, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Pois é. E um aspecto importante que a gente ressaltou aqui, o Tobias trouxe, é que é o seguinte, gente, nós precisamos constantemente estar nos apropriando de conhecimento, né, de habilidades, né, fazendo o chá que a gente chama, né, administração, né, conhecimento, habilidade e atitude. E hoje a gente fala muito mais de atitude, às vezes a pessoa pensa, conhecimento é o mais importante, habilidade, que é o saber fazer, né, experiência profissional, e a atitude fica por último, não. Eu acho que até o chá hoje é o contrário. Hoje a gente tem que ter muito mais atitude de procurar, de traduzir, de buscar outras alternativas, outros cursos fora do ambiente universitário, em outras empresas, ou seja, em outras experiências, do que se limitar àquilo que nos ofertam, né? Então, falar de agilidade, economia, é também mudança de atitude, mudança de mindset, dessa mentalidade. Por isso que Davi Ricardo, né, lá em 1817, ele já falava, olha, a gente tem automação, né, tomando aí conta de alguns empregos, mas existem outras habilidades que estão sendo requisitadas, que a gente chama de habilidade do século XXI, né? É mais proatividade, comunicação. Veja um sucesso, como o Tobias trouxe aí, de pessoas aqui do Nordeste que tiveram uma ascensão extraordinária por causa do poder da comunicação, da forma da comunicação. E isso não é de graça, porque é uma das habilidades hoje que a gente precisa, né? Junto ao nosso país. Deixa eu só fazer um comentário, Luiz, sobre essa questão da habilidade, e meu tempo já está quase estourando. A gente sempre fala nessas habilidades técnicas que são importantes, e como eu citei na apresentação, né, a parte da arte, da sensibilidade, está tendo uma grande discussão no mundo, né, em centros de economia, americanos, europeus, sobre como as habilidades humanas de sensibilidade, de percepção do outro, de equilíbrio mental, não do que é, do Goldman, né, aquele da inteligência emocional para você ser resiliente, não, inclusive de você se mostrar frágil, porque nós estamos num surto de epidemiologia, ou de epidemia de depressão e problemas psicológicos, que é absurdo, e isso tem interação direta com as relações de trabalho. Então, há uma grande discussão na fronteira da produtividade em economia, né, nos grandes centros, Yale, Princeton, sobre como trazer esse lado humano para as relações de trabalho, enfim, sem que você perca o foco na produtividade, nas tarefas a fazer, mas aí entra o pessoal da administração, né, de management, estudando como é a postura da nova liderança e tal. Então, veja, trazer o ser humano de novo para o centro não afasta a inovação, pelo contrário, mas nos torna mais importantes. E, no fim das contas, o que a gente precisa é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem gente que não quer dinheiro, tem gente que não quer, tem gente que recebe grana e doa, mas o cara quer ter qualidade de vida para poder, enfim, whatever. Mas é isso que eu estou dizendo. Essa ressignificância do papel humano, ela está nesse processo. E ela vai ser a tônica. E isso não sou eu que estou dizendo, tá?
qualquer artigo aí no Google sobre a nova economia da produtividade, dos grandes centros de economia do mundo estão discutindo isso. Pois é. Então, essa inovação centrada no humano que importa, né? Essas soluções, todas as soluções hoje que você viu, a gente citou de Airbnb, de Uber e tal, foram problemas reais, né, que tiveram preocupação em termos de custo para o cliente, para o consumidor, que fizeram sucesso, né? Não foi algo que não tinha um problema fictício, e não foi o que a gente chama de uma produção empurrada, né? Aquele que você faz um produto e diz ao cliente, agora você quer isso aqui que eu inventei? Não. É puxada, ou seja, pela demanda, ou seja, as pessoas tinham necessidade de transporte, tinham necessidade de acomodação mais flexíveis e mais acessíveis financeiramente, e é isso que a gente está provocando vocês. Nosso questionário que nós disponibilizamos aqui de intenção empreendedora é para isso. Deixa eu só fazer um outro comentário, que eu sempre falo isso com você quando a gente se encontra. Silvio Meira, do Porto Digital, tem que resolver problema e tirar nota fiscal. Resolver problema e emitir nota fiscal. Então, preenche sobre essa pesquisa, né? A gente tem 144 pessoas. Eu estou acompanhando aqui as respostas, ainda não tão significativamente estatísticas, então eu peço que, antes de sair, vão preenchendo, porque é isso que faz com que a gente, como núcleo de empreendedorismo aqui, possa contribuir com vocês na sua intenção empreendedora. Então, todas essas informações, eu queria desde já agradecer professor Tobias, né, meu amigo, parceiro aí na Bahia Invest, e desde já, assim, estou muito feliz com a apresentação, tudo aquilo que foi trazido, o pessoal também adorou. A gente teve aí mais de 140 pessoas aqui, foi um recorde aqui dos nossos momentos, vamos dizer, virtuais, né, e desde já dizer que nós estamos aqui, né, eu, o professor Tobias, o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, para ajudar vocês, né, em relação a quem tem intenção empreendedora e quem não tem também responder, porque ajuda a gente a entender o porquê as pessoas às vezes têm receios de se arriscar, e a gente, quando trabalha com inovação, trabalha com um ambiente de startups, né, tem um certo risco. Então, desde já, muito obrigado, Tobias, pela sua presença, fico muito feliz com o sucesso do nosso talk show aí, que trouxe aí um tema tão relevante aqui para o nosso país, em todos os momentos, né, pegando lá da história de 90 até nossos dias atuais, né, e principalmente agora com esse distanciamento social. Perfeito. Eu que agradeço, Luiz. Um abraço, sempre bom estar com você, meu amigo, e estou à disposição, depois o pessoal com as perguntas aí, como eu disse, eu estou com o tempo bem estourado, mas pode mandar para você, depois a gente quiser marcar um outro bate-papo, estou à disposição. Eu agradeço ao Conselho Regional aí de Administração, muito feliz de participar também aqui do evento de vocês, enfim, estou à disposição, um abraço e até a próxima. Obrigada, professor Tobias, pela presença, viu? Muito obrigada mesmo, pela excelente palestra, né, e todos os conhecimentos, as discussões, né, que nós podemos, coisas novas que nós podemos aprender, e todos os temas que foram tratados ao longo da palestra. Então, parabéns ao professor Luiz Cláudio também, Machado, por estar aqui hoje, e que foi a pessoa que pensou no evento, né, que formulou o evento, inclusive o tema. Obrigada, professor Tobias. Muito obrigada pelo tempo. Um abração. Obrigada a todos, inclusive, pela presença, tá bom? Aqui hoje. Peço, por favor, como o professor Luiz Cláudio, inclusive, já chegou a enfatizar, respondam a nossa pesquisa, porque é com base nessa pesquisa que a gente vai estar trazendo outros eventos para os próximos calendários, eventos, workshops, ou quem sabe alguns trabalhos já no presencial no ano que vem, né? Se tudo caminhar da forma correta, como deve caminhar, e vamos pedir que sempre caminhe. Então, nós chegamos aí a mais de 146. Eu cheguei até a perguntar ao pessoal do Alan, aqui do CRA, e aí já batemos o recorde, a gente já pode ganhar esse troféu. Já vai ganhar um troféu. Troféu melhor da tarde do Conselho Regional de Administração.
Agradeço aqui a todos, agradeço também a Paulo, muito obrigada pelo apoio de sempre, a toda a equipe do CRA que está aqui hoje, tá certo? E principalmente a presença, né, de todos os nossos ouvintes aqui hoje, todos os nossos 146 ouvintes. Então, por favor, pessoal, dê uma olhadinha aí no chat, o link está no chat. Professor Edilson, muito obrigada pelo espaço. Hoje, nosso palestrante, nosso convidado, dá um tempo um pouquinho apertado, mas eu acho que valeu a pena, né, a gente pensar sobre a inovação da perspectiva econômica e como, obviamente, a perspectiva econômica também influencia bastante a capacidade, o ecossistema, né, para poder empreender e inovar. Tá? Muito obrigada a todos e a todas. Espero que tenham gostado. A gente vai ficar aqui um pouquinho para dar um tempo para vocês se responderem, viu? Por favor, respondam. Então, vamos aguardar aqui, vocês responderem, a gente está acompanhando aqui, aí vocês vão respondendo e saindo, mas desde já agradecer imensamente vocês, né? A gente trouxe um convidado especial, né, para poder fazer essa discussão. Como o Tobias falou, em razão do tempo, vocês tiverem questionamentos, podem enviar. Lá no próprio questionário tem um e-mail para que vocês possam enviar as perguntas, caso tenha alguma dúvida, né? Como o professor Edilson falou também aí no nosso CRA Play, nós temos aí também a possibilidade de acessar, né, essa nossa gravação, né, essa nossa conversa de hoje. Agora, Carol, realmente é um assunto bem interessante e agora com alguma profundidade, né? Mas o professor Tobias Silva, ele tirou de letra aí. Realmente é um assunto denso, né? Os gráficos, as informações todas. Sempre na área de economia nós temos esse tipo de situação, né? Mas muito boa a apresentação dele, a introdução aí de Carolina e de Luiz Machado, também excelentes. Eu queria dizer a vocês que nós tivemos representantes aqui participando desta roda de conversa, todos os estados brasileiros, né? Verdade. Luiz fez um levantamento aí, que gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, nós tivemos gente de Brasília, sim, de Águas Claras, no Distrito Federal, de Cabrobó, em Pernambuco, de Paragominas, no Pará, de Natal, no Rio Grande do Norte, de Alenquer, ou Alenquer, não sei bem, do Pará, a Açailândia, no Maranhão. Tivemos a presença do Davi Coutrin, que é do CRA do Maranhão, presença de participante de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de Vitória do Espírito Santo, para satisfação nossa, a presença da coordenadora do CRA, Rio Grande do Sul, mulher, a Isabel Lopes, que inclusive fez algumas intervenções. Tivemos a presença de Alana, de Sandra, de Rosilene, do Paulo Bonfim, que nos ajudou aí na transmissão, com muita competência. E aqui da Bahia, o que nós tivemos presença? Além de Salvador, evidente, né? Da gente de Salvador, mas também tivemos participantes de Alagoinhas, Guanambi, Eunápolis, Santa Cruz Cabralha, Ilhéus, Feira de Santana, Casa Nova, Camaçari, Rio Real, Monte Santo e Lauro de Freitas. Mas esses foram que digamos assim, se autonominaram participando desse município. Mas muitos não fizeram essa indicação. Então, com certeza, muitos mais municípios tiveram presentes nessa apresentação desta quinta-feira, às 14 horas. Eu quero, em nome da nossa presidente,
a professora e administradora Maria da Graça Petiá Barreto, aposentada da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Administração, onde lá também estive durante 37 anos. Foi lá que eu me formei, foi lá que eu fiz mestrado, foi lá que eu fui docente esses anos todos, dei minha contribuição também na Universidade Católica, também na Unijorge, também na Rui Barbosa, na FTE, na FTC, FTE. Eu sei que também tem uma vida muito grande aí nessa área de docência. Eu fico feliz quando eu vejo professores participando desse trabalho. Eu acho que nós temos essa responsabilidade, não só em sala de aula. Sala de aula é importante, mas é importante também esse momento que a gente está colocando de assuntos de interesse dos profissionais de administração, de outros profissionais, dos estudantes de administração. Nós tivemos essa feliz decisão da nossa presidente de estender aos estudantes a possibilidade de participação, porque eles não ficarem restritos à sala de aula ou aos mecanismos institucionais e virtuais, não ficar restrito a isso, né? Então, nós temos dado essa oportunidade. Eu queria convidá-lo, veja bem, para no próximo sábado, dia 13, nós teremos um curso sobre aspectos jurídicos e de propriedade intelectual. Esse evidente, tratando-se de curso, há uma restrição à participação apenas dos profissionais de administração registrados no nosso conselho. Mas estendemos aos estudantes dos vários cursos de administração e correlatos também a possibilidade de participação dos cursos. Nos sábados, eles acontecem das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. São 8 horas praticamente consecutivas, mas que têm dado excepcional resultado a esse trabalho do CRA. No dia 20, nós teremos um curso, olha aí, profissionais de administração. Esse é direcionado a vocês. É um curso, também nesse mesmo horário que eu falei, dos sábados, sobre responsabilidade técnica dos profissionais de administração. Já tivemos este ano uma etapa desse curso, com excepcional presença de público, e vamos ter aqui o administrador Alexandre Seabra e a administradora e professora Noêmia Rezende. Esses dois profissionais já têm uma história em relação a esse tema e tem todos os cursos que eles realizaram até agora com muito sucesso. No dia 23, nós vamos ter uma palestra sobre gestão para a advocacia. A gente vê também que os escritórios de advocacia precisam muito da presença de administradores, que muitas vezes são conduzidos por profissionais do direito, mas sem essa formação em gestão que os nossos administradores recebem quando de sua formação acadêmica, né? No dia 27, nós vamos ter um curso sobre falência e recuperação judicial. Também no sábado, durante a manhã e durante a tarde. É uma reivindicação já de algum tema dos profissionais de administração que fizeram o curso de gestão e administração judicial. Então, eles vão ter agora a oportunidade de discutir falência e recuperação judicial. Esses cursos dessa área, eles permitem, com o certificado do CRA, eles permitem que o profissional de administração se inscreva no Cadastro Nacional, que é um cadastro conduzido pelo Conselho Federal de Administração, e esse cadastro é consultado por tribunais de justiça, por tribunais regionais, federais e várias organizações dessa área do direito. Então, abre-se uma oportunidade para os nossos profissionais de administração participarem de perícias judiciais, principalmente. Então, esse curso vai ser no sábado, dia 27. E nós encerraremos o mês de novembro com uma palestra no dia 30, às 19 horas, sobre gestão social e de ONGs, as organizações não governamentais. É outra demanda que nós temos tido no nosso conselho. Nós vamos ter uma palestra
sobre esse assunto, gestão social e ONGs, no dia 30, que é uma terça-feira, às 19 horas. E vamos ter também um fórum de administração de administradores em saúde da Bahia, com o tema da pós-pandemia em relação aos serviços de saúde prestados pelo Estado, pelo Brasil, de um modo geral, e vai ser um fórum na sexta-feira, pela manhã, do dia 19. Então, a gente está com uma programação muito rica agora, em novembro. Eu vou deixar para falar de dezembro, numa próxima etapa, né? E quero convidar vocês, não esqueçam, que no dia 25 de novembro, que é uma quinta-feira, nós vamos ter uma palestra de 2 horas sobre uma mulher empreendedora, quais os principais desafios. Isso nós estaremos comemorando aí, através do Núcleo de Estudos em Empreendedorismo e Inovação, o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. O CRA tem atuado muito nessa área, e nós temos um contingente importante de administradores e tecnólogos que são mulheres e que merecem, naturalmente, uma atenção especial. Hoje, cada dia mais, nós temos a presença das mulheres nas várias formações acadêmicas. Eu estava vendo um dia uma estatística de engenharia. Engenharia, sei lá, 20 anos atrás, praticamente as salas só tinham homens. Hoje já tem um contingente importante e, às vezes, um contingente maior de mulheres. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque, além de dar uma plasticidade muito interessante pela presença das mulheres, né? Também anima bastante esse convívio dos homens com as mulheres nesses eventos que acontecem aí pelo Brasil afora. Então, dia 25, anotem na agenda, 19 horas, certificado de 2 horas, inscrições pelo Simpla. Vamos utilizar mais uma vez a plataforma Zoom, mas vamos replicar através do CRA Play, utilizando, naturalmente, os nossos canais no YouTube. Então, vamos ver esse evento, essa palestra sobre mulher empreendedora, quais os principais desafios. A professora Carolina está concluindo a formatação desse projeto, para nós podermos fazer uma boa divulgação. E queremos, Carol, pelo menos umas 300 pessoas aí. E um detalhe, apesar de ser... Tem a coisa boa de ser online, a gente não precisa se preocupar com espaço, né? Exato. Não, você tem coração de mãe. Sendo um tema vinculado... Ok, verdade. E mesmo sendo um tema vinculado à mulher empreendedora, todos os homens são convidados à participação, né? Essa palestra é aberta, participa todo mundo, Salvador, município da Bahia, Brasil todo, e às vezes aparece também gente de outros países, viu? A gente fica feliz quando aparece alguém aí de outros países, porque mostra que esses canais sociais, eles realmente permitem essa presença nossa em várias organizações, etc. Ok? Muito obrigado a todos vocês, hein? Muito obrigado mesmo. Agora quem vai fazer o encerramento é Carolina, viu? Hein? Vou deixar apenas um recado, lembrando a todos e a todas, né, que os núcleos, devido à pandemia, estão trabalhando de forma online. O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação também, né? Estamos trabalhando com reuniões e toda a nossa estrutura de trabalho ela é online. Então, deixo aqui também um convite para que vocês se inscrevam, né, no próximo ano para poderem participar dos núcleos. Lembrando que nós estamos abertos, inclusive, à participação de pessoas de outras cidades do estado da Bahia. Tá? Lembrando que a participação dos núcleos, né, aqui nós temos os núcleos, são do Conselho Regional de Administração, se bem que nós estamos ficando, inclusive, até quase internacionais agora. Mas para os membros do Conselho Regional de Administração e estudantes também, tá bom? Lembrem que também os estudantes também podem participar, estudantes, obviamente, dos cursos dentro que formam profissionais de administração, não apenas os bacharelados em administração, mas também os CCTs de gestão. Então, vocês são muito bem-vindos a participar quando a gente abrir as inscrições, tá bom? Muito bem. Muito grato a todos vocês, hein? Especialmente aos nossos companheiros do CRA,
Alana, Sandra, Rosilene, que também prestigiaram, né? Mais alguém que deve estar aí que eu não tenha percebido, mas eu agradecer a todos vocês, ao Paulo Bonfim pela transmissão e a todos que fazem o CIA por mais um momento importante de um assunto que é muito denso, mas com certeza de muita importância para todas nós, que somos profissionais da administração. Obrigado, Luiz Machado, mais uma vez. Queremos vê-lo em outras oportunidades. E muito obrigado, um obrigado especial aí a Carolina Menezes, nossa coordenadora aí do núcleo. Como se diz aqui na Bahia, gente boa. O baiano resume tudo em gente boa, né? Muito Obrigada. Nós baianos temos essa coisa, né? Muito obrigado a todos vocês mesmo, sinceramente. E um abraço à nossa presidente, a professora Maria da Graça Pitiá Baiano.